tarde a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento dedicado à coluna da Agricultura Natural de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Jorei Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oferendas. Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentado neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Hoje, especialmente, estamos realizando o culto dedicado à coluna da agricultura e alimentação natural, em que reafirmamos a importância do cultivo e consumo de alimentos ricos em energia espiritual, essenciais para a obtenção da verdadeira saúde. Agradecemos o despertar da nossa alma para consolidar esse caminho de salvação que nos ensina o respeito para com a grande natureza. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, nos comprometemos a nos dedicar cada vez mais à concretização da vossa excelsa vontade, centrados na diretriz.
Ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre por meio das práticas messiânicas é o caminho de nossa salvação. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama, possamos nos aperfeiçoar constantemente, somando expressivos méritos com o propósito de consolidar o alicerce do paraíso em nossas vidas. Assim, nos dirigimos humildemente. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sandi e oração messiânica. Maharani Kanzu Marimasu Kamurogi Kamuromi no Mikoto Mochite Sumemi Oya Kamu Izanagi no Mikoto Tsukushi no Himuka no Tachihana no Ododo awagi harani misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono kami tachi moro moro no magagoto tsumi kegareo harai tamae kiyome tamae Toma osu goto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami aoyorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi furitatete Kikoshime seto kashikomi momosu Uya uya shiku omo miruni Seson kanzeon bosatsu Kono doni amora setamai Komyo nyorai tokenshi Oshi miroku tokashi Você no mikami tonaraste tamaite Dai sensei sekai no sandoku meshi Gojoku kiyome Hyaku seima oku isai chujo no dai negan Komyo joraku ego no Jupo sekayo narashimete Gofuju no kuruinaku Fuku kaze da monarasunaki Miroku no mio mitamo Muryomu no daishimi Seimara setsumo matsuruite Shoaku jaho aratamari Yashari uji mogedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokoro zashi otoguru nari Sansei somoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinju chugyo no suema demo Minaso no tokoro ezaru nashi Masani koreshi bijisto sekai nite
Karyo Bingawa Sorani Mais Zunyun Teni Tanabikeba Banka Fukuiku Shirikundi Shinden Gyokuro So Soritashi Goseno Miyakata Kasumitsusu Kogani no Iraka Sansanto Hiniteri Eizu Kokeiwa Genimo Tengokuraku Donari Gokoku Minori Tekurani Michi Sunadori Utakani Amegashita Ikitoshi Keru Moro Morono Eragini Jiwa Kwewa Chuchura Orani Michi Watari Kunito Kunito no Sakai Naku Hitobu Sata Shinoniku Shimiya Isaka Igotomo Yumeto Kie Iten Shikai Oshinabete Miroku no Miteniki Chusare Jinji no Mimune Nidakare Wareraga Hibino Segionimo Miochio Tamai Shinkakuo Eseshi Meio Atomi Sakae Yoaiwa Nagaku Muyakuni Zento Kuko Kasane Sase Fukujukai Muryo no Dai Kudoku Tare Sase Tamae Mashima Seto Nei Nenju Shingezaton Gifukurai Hai Negimosu Miroku o Mikami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Miroku o Mikami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Oshiemi Oyano Shinokami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Oshiemi Oyano Shinokami Mamori Tamae Saki Hai Tamae Kannagara Tamashi Haemase Kannagara Tamashi Haemase Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida. Pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão adiante às nossas almas. Assim seja.
Salmo, plano divino. Por gentileza, queiram sentar-se. Receberemos de orei.
Término do Diorei. Leitura do ensinamento. A verdadeira ciência da nutrição. A atual ciência da nutrição afirma que se deve ingerir determinada quantidade de vitaminas ou calorias. Na verdade, esta é uma questão de menor importância, pois o fundamento da verdadeira nutrição reside na própria energia espiritual reiki dos alimentos. Entretanto, esta energia espiritual não pode ser avaliada por meio de experimentos laboratoriais. Assim sendo, apesar de toda pesquisa, a ciência atual é incapaz de identificá-la. Na realidade, as vitaminas, as proteínas, as calorias, os carboidratos assemelham-se a simples restos desprovidos de energia espiritual. Conforme detalhei em outros artigos, o ser humano é formado de espírito e corpo físico, e para exercer suas funções, necessita nutrir-se em ambos os aspectos, espiritual e material, incluindo os alimentos. Como todos os alimentos são constituídos dessas duas partes, quanto mais frescos estiverem as hortaliças e os peixes, maior energia espiritual conterão. Por esta razão, quando a energia espiritual se extingue, os alimentos se deterioram. O tempo de permanência da energia espiritual varia. É mais longo nos cereais, seguidos das verduras, sendo que nos peixes é o mais curto. Percebe-se isso observando o tempo de putrefação. Portanto, quanto mais fresco o alimento, mais densa é a sua energia. A desidratação dos alimentos prolonga relativamente sua conservação e ocorre por meio da retirada de água e da absorção da energia espiritual do sal. Originariamente, a água movimenta-se no sentido centrípeto e possui movimento contrário ao do ar. No processo de enlatamento, os alimentos são fechados hermeticamente em recipientes para isolar o ar e reter a energia espiritual, que deveria ser liberada na atmosfera. O que nutre o espírito do ser humano é a energia espiritual dos alimentos. E a parte material destes é que nutre o corpo. Portanto, a fonte da vitalidade humana consiste na energia espiritual plena. Na realidade, a força ou a fraqueza do corpo dependem da proporção desta totalidade. O fundamento da saúde é consumir alimentos que contenham grande quantidade de energia espiritual. Desta forma, há o aumento da vitalidade do espírito e a promoção da saúde do corpo físico. Nos fortificantes, as substâncias processadas dispersam e diluem a energia espiritual. Por isso, a força que nutre o espírito praticamente desaparece. Assim sendo, mesmo se absorvidas, a vitalidade da pessoa não aumenta. Seria muito mais inteligente ingerir hortaliças frescas. A ciência atual está equivocada, porque despreza a existência do espírito e faz pesquisas baseadas apenas no corpo físico. Falando mais claramente, tomemos como exemplo nós, os seres humanos. Não são os braços e as pernas que movem o espírito. Pelo contrário, é o espírito que move o corpo. O corpo humano é constituído de várias centenas de partes. As principais são o sangue, as células, os músculos, os ossos, os cabelos, a água, o cálcio, sendo que cada uma delas é composta de vários elementos. Os diversos órgãos trabalham incessantemente, sem um segundo sequer de descanso.
A energia que movimenta o corpo é proveniente dos elementos espiritual e material presentes nos alimentos. Não existe alimento que não contenha as substâncias essenciais ao vigor humano. O ideal, portanto, seria ingeri-los na maior variedade possível. As pessoas costumam racionalizar e dizem: tal alimento faz mal, aquele outro é medicamento. No entanto, isso é um equívoco. O melhor é comer os alimentos que desejar, variando ao máximo que puder. Por Meixo Sama, Alicerce do Paraíso, volume 6, em 1935. Retirada dos oficiantes. Luz do Oriente.
Leitura de experiência de fé do senhor Walter Masahiro Mariubashi, Jurei Center, Mogi Mirim, São Paulo. A Terra é um organismo vivo que absorve nossos sentimentos. Walter Masahiro Mariubashi, Jurei Center, Mogi Mirim, São Paulo. Bom dia a todos. No primeiro contato com a Igreja Messiânica aconteceu há 20 anos, quando ainda estava noivo. Os avós e pais da minha futura esposa eram messiânicos, e quando a sua avó faleceu em 14 de abril de 2006, a família realizou os cultos de 10 em 10 dias de falecimento no altar do lar. Apesar disso, não busquei conhecer melhor a religião, até porque minha noiva, que na infância recebera o choco, medalha de proteção para a criança, não praticava a fé. Em 2021, já casados e com 3 filhos, enfrentamos uma intensa dificuldade financeira em decorrência da pandemia da Covid-19. Tínhamos uma banca de hortifruti na feira, na qual vendíamos nossos produtos e os de terceiros, todos cultivados pela agricultura convencional. Naquela época, falar em agricultura natural e orgânica era algo inimaginável para mim e meus familiares. A formação acadêmica que eu e meu irmão recebemos durante a graduação em engenharia agrônoma tornava muito difícil desapegar da convicção nos métodos convencionais. Na feira, havia um fiscal com quem eu sempre conversava. Ele é messiânico e nos falou sobre o Jurei e os ensinamentos. Convidado por ele, fui com a família ao Jurei Center Mogi Mirim. Incentivados por esse amigo, em agosto de 2021, passamos a frequentar a unidade religiosa. 4 meses depois, em 24 de novembro, tive a permissão de receber o Oricari, Medalha da Luz Divina. Em dezembro, com outros membros da nossa cidade, participei pela primeira vez de uma dedicação nos campos da agricultura natural no solo sagrado de Guarapiranga. Em janeiro de 2022, arrendamos um terreno de 4 alqueires na cidade de Aguaí, onde começamos plantando feijão pelo sistema convencional. No primeiro plantio, conseguimos colher bem, porém, no segundo, tivemos uma grande perda. A plantação estava linda, os cachos bem formados, os pés altos e saudáveis. Todavia, na época da colheita, choveu excessivamente e apareceu mofo na plantação. Foi difícil ver o trabalho de 4 meses ir embora. Sem colheita, acumulamos mais dívidas. Nessa época, minha esposa e a filha mais velha já haviam ingressado na fé e procuramos assistente de ministro, que nos explicou o processo de purificação das nuvens espirituais e nos orientou a agradecer, materializando um donativo. Ainda inseguros, iniciamos uma horta de agricultura natural. A compreensão sobre os danos que o uso de adubos e fertilizantes causam, bem como o despertar para os princípios espiritualistas da agricultura natural proposta por Meixo Sama, vieram com outra experiência. Certo dia, em março de 2023, assim que nos estabelecemos em Aguaí para cuidar mais de perto do plantio, nossa filha mais velha, na época com 11 anos, manifestou sua revolta em relação à mudança de cidade, dando socos no solo enquanto plantávamos. Após alguns dias, percebemos que nada se desenvolvia naquele local. Mesmo replantando as mudas, elas morriam, deixando uma área seca e sem vegetação. Fomos orientados a compreender os sentimentos da nossa filha, ouvi-la com paciência, ministrar-lhe Jurei e orar, entregando aquela situação a Deus e a Meixo Sama. Passados alguns dias dessa prática, ela nos procurou
pediu desculpas e passou a nos ajudar com gratidão na horta. Depois disso, as mudas de rúcula passaram a se desenvolver na área onde ela manifestara sua revolta. Desta forma, compreendemos que a terra é um organismo vivo que absorve nossos sentimentos. Assim, nosso modo de pensar a agricultura era transformado pouco a pouco. Decidimos fazer um novo cultivo que não demandasse o uso de muitos insumos, o sorgo. No entanto, em algumas semanas, percebemos a infestação de pulgões em toda a plantação. Meu irmão trouxe venenos para o controle da praga. Como nós já experimentávamos o método da agricultura natural, optei por aplicar o produto em apenas metade da área cultivada, com o objetivo de observar os resultados que teríamos. No local que não recebeu veneno, passei a fazer oração para a terra e ministrar jorei na plantação. O resultado foi incrível. Após alguns dias, a parte preservada se encheu de joaninhas, predadoras natural dos pulgões. Na parte que foi tratada com veneno, os cachos de sorgo ficaram bem menores, comparados com a outra, carregada de sementes. Um verdadeiro milagre da natureza foi vivenciado na produção. Com essa experiência, reformulamos completamente nossa maneira de pensar e passamos a adotar integralmente os princípios da agricultura natural de Meixo Sama. Em agosto de 2024, participamos do culto mensal de agradecimento dedicado à agricultura natural no solo sagrado de Guarapiranga. Na oportunidade, tivemos contato com outros produtores e com diversos ministros que muito nos ensinaram sobre a agricultura natural de Meixo Sama. Em janeiro de 2025, com o término do contrato de arrendamento, sem terra e recurso, novamente nos vimos inseguros quanto ao sustento da família. Fomos orientados a participar da dedicação de preparação do culto mensal de agradecimento do solo sagrado. Unida, toda a família dedicou intensamente, pedindo a Deus que nos mostrasse nosso caminho. No dia seguinte ao culto, uma senhora bateu à nossa porta e ofereceu uma permuta em um terreno que ficava atrás da casa do meu sogro. Foi uma alegria imensa. Esse era o sinal que desejávamos. No local decidimos abrir um garden, comércio de plantas ornamentais, paisagismos, árvores frutíferas, ervas, além de manter um espaço dedicado à horta da agricultura natural. Essa mudança inesperada e positiva possibilitou-nos organizar a vida financeira. Além disso, passamos a realizar as feiras dos produtos da agricultura natural com a nossa produção nos cultos da Igreja Campinas. Isso nos enche de alegria, pois como aprendemos como Meixo Sama, nossa missão como agricultores é levar alimentos saudáveis às pessoas. Há um ano, alugamos uma chácara dentro da cidade onde hoje funciona nosso comércio e nossa família vive com mais conforto. Estamos muito felizes em ver tantos sonhos ser concretizados. Porém, toda essa transformação só foi possível graças ao que temos aprendido com as práticas messiânicas. Agradeço a Deus, a Meixo Sama, nossos antepassados, bem como a todos que nos têm orientado, renovando nossas vidas a partir do conhecimento dos ensinamentos de Meixo Sama. Muito obrigado. Palavras da ministra Assunta dos Santos Nagashi. Boa tarde.
Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar e agradecer a todos, né, pela participação deste culto dedicado à coluna da salvação, né, sobre agricultura natural e alimentação saudável, que é essencial para a nossa saúde, né? Todos estão bem? Eu também, graças a Deus. Hoje estou aqui em nome do responsável da área, né, do ministro Juliano. Vim realizar esse culto. Que todos sabem, né, que o Fábio está passando por uma purificação de saúde, mas logo, logo ele estará bem, né? Já está melhorando, né? Então, a oração de todos é bastante importante, né? Conseguiu aqui oficiar junto, isso é maravilhoso, não é? Hoje, como disse hoje, né, o culto hoje é dedicado à agricultura natural e alimentação saudável. Essa coluna que Mencho Sama deixou para nós, depois que ele experimentou na sua própria vida, né, para restabelecer a sua saúde. Todos sabem, né? Acho que já viram a história de Mencho Sama, que ele, desde a infância, teve muitas dificuldades com saúde, né? E uma delas, ele, depois de ser desenganado pelo médico, ele conseguiu recuperar a saúde através de uma alimentação rica em produtos naturais, né? Mas naquela época ele fez só com verduras e vegetais, né? Aquela purificação dele era necessária. Ele não fala que a gente não tem que comer carne, não, mas foi assim que ele recuperou, né? Mas o essencial foi que era tudo natural, sem agrotóxico, sem adubo, né? E aqui eu fiquei bastante feliz, né, quando soube que agora tem uma feirinha orgânica aqui no Jorei Center, né? Não tem mais desculpa para não utilizar alimentos orgânicos, né? Queria agradecer a Kika, né? Palmas para ela lá. E o marido, que todo mês eles trazem os produtos fresquinhos aqui, né? Obrigada, viu? Todos estão consumindo agora? Tá? Refletindo aqui sobre os últimos cultos, né? No culto do paraíso, o reverendo Rezende refletiu sobre, no culto do paraíso, ele refletiu sobre a força absoluta de Deus, né? A força absoluta de Deus que dá origem e movimenta a vida e tudo que existe no universo, né? Já no culto de julho, ele falou sobre o que Mencho Sama ensinou sobre o paraíso terrestre e a missão da Igreja Messiânica. Estão lembrados? Participaram, estudaram, né? E agora, esse mês, nós estamos reafirmando o compromisso com Mencho Sama de aprofundar e praticar o que ele nos ensina sobre a verdadeira saúde e a energia espiritual contida nos alimentos, né? É maravilhoso ter alimentos saudáveis, né? Olha que coisa linda aqui. Tudo orgânico, natural, né? Só reforçar um ponto. Todo mundo assinou o livro de presença? Quem não assinou vai lá assinar, que no final tudo isso aqui vai ser sorteado, tá bom? Né? Então vão ter 3 sorteios, hora que acabar o culto, né? Desses alimentos que estão aqui no altar. Só vai ser sorteado quem será o sortudo da vez, da bola hoje?
Mas, na verdade, né, esses 3 meses que o reverendo estudou, né, esses 3 pontos que eu destaquei aqui, na verdade, eles são as qualificações necessárias para que o ser humano possa viver no mundo ideal, né? Reconhecer a força absoluta de Deus, né? Reconhecer o paraíso, né? Paraíso terrestre, o mundo que estamos vivendo, né? E ter uma alimentação saudável, né? E o mundo ideal nada mais é que o paraíso terrestre, né? Que é o mundo dos felizes. O que é o mundo dos felizes? Sabem o que é o mundo dos felizes? É um mundo isento de doença, de pobreza e de conflito. Ou seja, o mundo da civilização elevada. Né? Mas a gente vendo a realidade do que está acontecendo hoje no mundo, né? Parece uma utopia, não é? Mas Meixo Sama falou que seria assim mesmo. Quando estivesse perto do paraíso ser concretizado, que aconteceria uma purificação em ordem mundial, né? Para que as coisas que estão erradas, que não estão de acordo com a vontade de Deus, para que possam ser arrumadas, né? Mas, graças à revelação divina, Meixo Sama entendeu que para concretizar este mundo ideal, é necessário eliminar a origem do sofrimento. Qual que é a origem do sofrimento? Vocês sabem? Qual que é a origem do sofrimento? As nuvens, muito bem. São as nuvens espirituais contidas no espírito. No espírito de quem? Não adianta olhar do lado. É o espírito de cada um, não é? Né? Todos nós temos essas nuvens, né? Que precisam ser limpas, para que a gente possa alcançar a verdadeira felicidade. Mas de onde vêm essas nuvens? Quem é culpado dessas nuvens estar aqui dentro? A gente mesma, né? Como que adquirimos as nuvens? Isso. Então, nós precisamos corrigir nosso sentimento, nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações. Né? Nos autopoliciar constantemente. Né? Meixo Sama deixou o jorei para limpar essas máculas, né? Uma das colunas, né? O carro-chefe da igreja messiânica, né? E o jorei é o quê? Para purificar o espírito. O nosso espírito materializado é nosso sangue, né? Então, também precisamos tomar cuidado com o que nós estamos botando, além de corrigir nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações, precisamos tomar cuidado com o que nós jogamos dentro do nosso corpo, né? O que a gente está comendo, né? Porque vai direto para o sangue, né? Então, eu jorei limpo, e aí eu jogo toxina lá dentro, eu sujo de novo, não é? Então, por isso, né, é importante, né, ver o que está comendo, né? Não que seja proibido,
Né? De vez em quando eu sei que todo mundo sai fora um pouquinho, né? Ai, que vontade de uma Coca-Cola, ai, que vontade, não é? Né? Mas depois na segunda-feira a gente já volta, não é? Né? Então isso não pode ser uma rotina na nossa vida, né? O nosso dia a dia tem que ser saudável, né? Se nós quisermos ter saúde, não é? Tá bom. Porque as nuvens espirituais, na verdade, são elas que alimentam, são o combustível para o nosso sofrimento. Porque, né, está lá dentro, né? Então, precisamos nos esforçar para limpar isso, né? Mas como que nós podemos nos esforçar? Espera aí que eu me perdi aqui. E os alimentos naturais, eles que têm espírito e matéria, como disse no ensinamento, né? A matéria do alimento alimenta o nosso corpo e o espírito do alimento que nos dá vitalidade, que nos dá energia da vida, né? Ouvir a experiência que foi relatada, bonita experiência, né? Um ponto interessante que me tocou é que quando ele fala assim, a prática da agricultura natural promove a felicidade do agricultor, trazendo-lhe saúde e tranquilidade financeira e possibilita que ele cumpra a sua missão, que é oferecer alimentos saudáveis ao consumidor, né? Por isso que a agricultura natural é uma coluna sagrada, né? Então, o que nós precisamos praticar? Falei aqui um monte de coisa, né? Mas vamos entender o que nós precisamos praticar para ter uma vida paradisíaca. Quem me ajuda? Em primeiro lugar, nós temos que ter vontade de começar, não é? Se não começar, né? E essa vontade tem que sair de cada um, né? E segundo, nós estamos aqui para quê? Para construir o paraíso terrestre. E toda construção precisa de um alicerce, né? Então, em primeiro lugar, esse alicerce tem que ser concretizado dentro de nós, no nosso sentimento, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações, né? Em seguida, toda construção também tem um mestre de obras que direciona a construção, não é? E quem que é esse mestre de obras? Meixo Sama, né? E esse alicerce está tudo escrito nos ensinamentos dele, né? Que ali, por isso que tem ali, ó, alicerce do paraíso, né? Os ensinamentos de Meixo Sama, tá? Então é importante, além de receber jurei, alimentação saudável, ler os ensinamentos para entender por que a gente passa por cada situação na vida, né? Tudo que a gente passa tem a solução lá no ensinamento, né? E em quinto lugar, paraíso, não podemos viver sozinho, não podemos sozinho não, né? Aí seria muito egoísmo a gente sozinho para o paraíso, né? Paraíso terrestre tem que ter o maior número de pessoas conosco, nós temos que levar, não é não? Imaginem aqui, né?
essa casa linda, maravilhosa, né? Que eu sei que vocês conservam aqui com muito amor, com muito carinho, né? Um lugar bacana também, não é? Né? Imagine aqui, se estivesse sempre cheio de pessoas felizes. Você chega, pode sentar, receber jorei, vamos lá dar assistência para fulano, para cicrano, não é? Criar esse movimento. Puxa vida, como é bom. Porque aqui é o protótipo do paraíso do bairro Assunção. É o local mais elevado aqui. Né? E quando a gente fala que é o protótipo do paraíso do bairro, não é só de quem está aqui dentro. É do bairro todo, até de quem não conhece a igreja. Porque através de nós, essa vibração espiritual chega até todos os lares. É que eles ainda não conseguiram enxergar o local. Mas não é só nós. É de tudo. E como que a gente vai chegar até todo mundo? Como podemos tornar esse paraíso aqui, mundo dos felizes? Eu tive uma intuição, né? Até uma sugestão, né? Aí o Fábio falou assim para mim, a senhora vai jogar a sugestão e vai embora, né? Sim. A gente faz assim mutirão, não é? A gente faz mutirão de limpeza nas ruas aqui em torno. A gente vai fazer mutirão de conservação lá no solo sagrado, lá na igreja de São Bernardo, não vai? Né? Acho que a maioria já participou, né? Até dia 30 tem um mutirão marcado lá para o solo sagrado, né? Estão lembrados? Né? Mas a intuição que eu tive é fazer um mutirão de visitação. Não é legal? Já fizeram. Aqui tem 40 pessoas hoje, né? Se ninguém esqueceu de assinar, são 40 pessoas participando aqui. Se cada um visitar uma família, pode ser um membro, pode ser um vizinho, pode ser um familiar seu. Se cada um se comprometer a fazer uma visita, vamos pegar aí que 10% tenha resultado. Então, o mês que vem terá 10% a mais aqui, nesse culto. Sem falar nos dias da semana, que vai aumentar, né, a dedicação. Em vez de 40, será 44, não é? Desses 44, no outro mês, faz um mutirão de novo. Aí já não sai, serão 44 famílias visitadas. Né? E assim, ó, sucessivamente. Estou falando 10%, pode ser mais, como pode ser menos, não sei. Né? Mas criar esse objetivo, sabe? Vai ser bom para todos. Porque aí realmente acredito que fazendo esse movimento de visitação, a gente vai mover o mundo espiritual. Não é? Porque o mundo espiritual, ele nos utiliza através do nosso sone. Né? Através do nosso sone. Também sone não é só pensamento. Né? É pensamento, sentimento e ação. Né? E aí a gente movendo esse mundo espiritual, move o quê? A realidade do Jorei Center e a realidade da nossa vida. Porque aí fora tem muita gente sofrendo. Não só lá fora, né? Aqui dentro também, eu sei que tem. Né? Então,
criar esse movimento, né? Que Mercedes fala, né? Que nós só conseguiremos ser felizes através de fazer a felicidade do nosso semelhante. Né? Eu falei visitar uma família, pode visitar 2, 3, né? Aí o vizinho desse lado, o vizinho desse, o outro aquele, né? Sabe? Aí sim, eu acredito que a gente vai conseguir eliminar da nossa vida a doença, as dívidas e o conflito. Né? Então, dá para fazer isso? Né? Quem quer participar do mutirão? Só? Gente, ninguém quer? Ah, bom. Aí sim, agora sim, senti, hein? O quanto antes, né? Vamos lá. Vamos lá. Hoje mesmo, uma notícia triste aqui pertinho, né? Com a chuva, não sei se foi a chuva ou se foi obras no local, na Vila Vitória, 5:30 da manhã, desabou uma casa ali, né? Aqui pertinho. Né? Então, tem muita gente para a gente poder ajudar, né? Cumprir nossa missão, né? E mudar a vida de todos nós. Tá bom? Então, queria desejar a todos um bom mês. Obrigada por me receberem novamente aqui, né? E depois do hino da luz divina, não vão embora, porque vai ter o sorteio, tá bom? E também queria pedir para eu avisar o resultado da festa julina, né? Que teve um rendimento para o Jorei Center, que esse que era o objetivo para poder fazer as melhorias necessárias aqui, né? Então, acho que 4.200, já isso, né? 4.200, né? Para fazer as melhorias aqui necessárias e a manutenção do Jorei Center. Tá bom? Então, um bom mês a todos, né? Muita saúde, paz, prosperidade em suas vidas, tá bom? Muito obrigada. Hino da luz divina. E cumprindo o sagrado preceito, em favor de uma paz bem comum, a virtude vencendo o defeito, cada qual toma leve mais um, luz divina.
gerações, mensageiros da luz ao respiro, nova era em que chega a final. Este povo, a missão do caminho, haverá sempre amor fraternal. Encerra-se assim, neste momento, o culto mensal de agradecimento dedicado à coluna da Agricultura Natural de 2026, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Juarez Center Assunção. A todos os nossos sinceros agradecimentos e que tenham um feliz retorno aos seus lares.